Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42, diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? A igreja pode sentar com a graça de Deus. Nós temos falado com constância nos últimos cultos, diante de uma direção que o Senhor nos tem dado, sobre buscar a Deus, sede de Deus, perseverar, avivamento e etc. Isso é fundamental para a vida cristã, para a vida como igreja, para não caminharmos, amados irmãos, como aqueles que estão inertes, como aqueles que estão alheios ao mover que o Espírito de Deus pode e quer trazer sobre a nossa vida. Mas para isso é importante entendermos o que o avivamento ele gera em nós. Avivamento não é pular, avivamento não é movimento, avivamento não é cair no poder, avivamento não é a gente ficar em êxtase, a gente ficar simplesmente emocionado. Nós precisamos entender o que o avivamento genuíno ele traz. Avivamento é tornar a vida, trazer de novo a vida, é reacender a chama. Não se engane, o que nós vemos hoje da igreja não é avivamento, mas pastor, a cada esquina se abre uma igreja. O apóstolo Paulo, alertando o povo de Corinto, ele fala o seguinte: Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. Ou seja, não é porque tem aparência angelical e é anjo. O próprio Paulo fala, se vier um outro, nem que seja eu mesmo, ou até um anjo do céu, lhes pregando um outro evangelho, além deste que vos tenho anunciado, que seja considerado anátema. Então não é porque vem com uma roupagem bela, não é porque vem com a placa de igreja, que é de fato uma igreja. E a gente vai entender hoje o porquê é importante trazer esses alertas. Justamente porque quando olhamos para um cenário evangélico brasileiro, até mundial, parece um avivamento. Só que não é um avivamento. Ser cristão, coisa que talvez há 30, 40, 50 anos atrás era aquela coisa meio assim de, você é crente? Você não pode fazer isso? Você não pode sair com a gente? Era motivo de chacota, né? Era motivo de te excluir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é moda ser crente. Hoje em dia, está na moda ir para a igreja. Por quê? A igreja se adaptou de tal forma ao mundo que ela aceita os pecados, desde que você tenha um bolso bem recheado. Então, vira moda ser crente, porque os pastores vão ficando ricos, eles vão tendo cada vez mais dinheiro,
o membro da igreja vai tendo a sua vida de pecado, vai vivendo a sua própria forma e a sua própria maneira de viver, e está tudo certo, porque eu estou na igreja. Só que quando lemos esses versículos, esses 6 versículos, nós vemos que o avivamento genuíno, ele tem um fruto. E perceba como é interessante. Esse texto, vamos chamar isso aqui de sumário, é um resumo que Lucas, ele faz sobre a igreja, do que é a igreja que Deus sonha. Ele faz questão de colocar esse sumário depois do capítulo, no final do capítulo 2, melhor dizendo, porque ele está mostrando que, primeiro, o Espírito veio, eles viveram uma grande experiência. Depois de viverem essa grande experiência, eles tinham como membros da igreja de Atos 120 pessoas. Depois que o Espírito vem sobre eles, eles começam a pregar. 3.000 almas se convertem, se entregam a Jesus. Então a gente pode dizer que eles tinham mais ou menos 3.120 pessoas como membros da igreja Aliança de Atos. Tinha mais ou menos essa quantidade de membros. Só que eles não tinham grandes estruturas, eles não tinham uma bela infraestrutura, mas eles tinham aquilo que era necessário, que é o Espírito Santo de Deus. E Lucas faz questão de escrever esse sumário depois, para mostrar que o avivamento ele não fica só na hora do culto. O mover de Deus ele não é só para um momento, ele gera algo. Não é essa coisa emocional, êxtase, que as pessoas ficam no culto estáticas, ou pulando, se emocionam, choram, mas chega na segunda-feira, é a mesma vida leviana de sempre. O avivamento genuíno, se você tem papel e caneta, anote isso, fixe isso na sua mente. O avivamento genuíno produz uma igreja que persevera na palavra, que vive em comunhão profunda, que experimenta o poder de Deus e impacta a sociedade com o Evangelho. Vou repetir. O avivamento genuíno produz uma igreja que persevera na palavra, vive em comunhão, experimenta o poder de Deus, impacta a sociedade com o Evangelho. Nós vamos encontrar tudo isso aqui, nesses 6 versículos. Esses 6 versículos, eles acontecem depois de acontecer o dia de Pentecostes, onde a gente vê que judeus de toda parte iam até Jerusalém para festejar. E naquele momento, naquele dia, o Espírito vem sobre os apóstolos e sobre aquelas 120 pessoas e começa o primeiro grande avivamento da história. E Lucas ele vai estruturar esse avivamento, o resultado, o fruto dele, de forma vertical, horizontal, sobrenatural e missional. Lembra do que falamos? Do que o verdadeiro avivamento ele gera? Ele gera, na forma vertical, um relacionamento com Deus. Não existe avivamento sem um povo que busque a Deus. Mas isso é óbvio, pastor, não parece. Quando dizem que o que estamos vivendo é avivamento, e vemos só a teologia coach, vemos só a autoajuda, vemos só o você vai vencer, você vai ser vitorioso, você vai conquistar, não é possível que isso seja relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus consiste em obediência, consiste em Mateus 6, versículo 6, entrar no quarto, fechar sua porta e falar com o seu pai. A outra dimensão que Lucas vai estruturando é essa forma horizontal, que é o relacionamento entre os irmãos, é a sobrenatural, que é a manifestação do poder, e a missional, que é esse impacto
na sociedade. Agora, tem algumas palavras que são interessantes para nós analisarmos nesses textos, nesses 6 versículos. Lucas, ele usa o termo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseverando unânimes todos os dias. Ou seja, o avivamento ele tem um ponto de partida, mas ele não para ali. Não é um culto que você vem e você vai ver um mover espiritual grandioso e vai acabar. Não, você vai se abastecer no culto, vai se abastecer naquele mover, e isso vai te dar um combustível para quê? Perseverar. Para ter continuidade, para ter constância. Nós vamos ver que ele vai falar sobre a koinonia, que é a comunhão, a participação da vida um do outro. Igreja é comunidade da fé, é a família dos santos, é o corpo de Cristo. A igreja vive como família. Hoje de manhã eu acho que foi a irmã Fátima que postou no status dela, a frase era mais ou menos assim: eu nunca vi Deus agindo em um lugar onde há divisão. Deus não age. Qual foi o salmo que nós lemos hoje? Oh, quão bom, está bem ali. E quão suave é que os irmãos vivam em união. Aonde vai tendo a divisão, ou aqueles que estão promovendo a divisão, Deus vai afastando do seu povo, ou não há a manifestação do poder de Deus. Aqueles que discordam, aqueles que andam em rebelião, aqueles que querem viver de forma isolada, não participam do mover de Deus. Não sou eu que digo, Provérbios vai dizer: aquele que se isola luta contra a verdadeira sabedoria. E Paulo em Coríntios vai dizer que a sabedoria é o próprio Jesus. Então não é possível ser cristão sem estar em comunhão. E perceba, esse avivamento, ele gera uma empolgação? Ele gera. A gente quer fazer, a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, a gente quer mover e fluir nos dons espirituais. Só que antes de tudo, o avivamento, ele também vai gerar temor. Olha o versículo 43. E em toda a alma havia temor. Não faziam de qualquer forma, mas eles faziam debaixo do temor de Deus. Não existe avivamento que não gere temor. Amados, olha para o que a gente vive, olha para o que a gente vê, olha para a nossa igreja. Não estou falando a aliança, eu estou falando a igreja de uma forma geral. Xandão, pega ele, por favor. Olha o que está acontecendo. As pessoas vão querendo viver a sua própria maneira. As pessoas vão querendo agir da sua própria forma. As pessoas falam assim: Deus é amor, Ele aceita tudo. As pessoas vão dizendo: não, Ele é misericordioso, Ele me chamou para a liberdade. Então eu posso pecar sim, eu posso ter múltiplos amores, eu posso sim, se eu quiser me relacionar com homem. Não, se eu quiser eu me relaciono com mulher, eu me relaciono com desenho, eu me relaciono comigo mesmo, eu posso porque Ele é amor. Ao ponto que um pastor, felizmente o nome dele também é Vitor, espero que não seja mal de Vitor, né? O gênio falou que quando ele lê Atos 5, ele tem um problema. Sabe por quê? Porque Deus fulminou Ananias e Safira. Aí ele tem um problema. Sabe por que ele tem um problema? Porque ele mudou a imagem de quem Deus é, a imagem do que Deus faz. Ele fala: não, eu tenho um problema com esse texto, eu não tenho problema nenhum com texto nenhum. É a Bíblia que tem um problema comigo, porque o errado sou eu, não é ela. E o avivamento,
Ele empolga, mas ele gera temor. Ele pega uma igreja que está morta, que está destruída, pega desviados e vai colocando neles um temor profundo. Você sabe por que existe desviado? Porque foi perdendo o temor dia após dia. Ah, não, eu conheço desviado que fala assim: ah, eu não vou voltar para a igreja porque eu não mereço, olha tudo que eu fiz. Aí as pessoas dizem: ele tem temor, ele tem um falso temor, porque se ele tivesse um temor verdadeiro, ele voltava para Jesus agora, ele entregava a vida dele agora. Mas isso é Satanás cegando, isso é Satanás ludibriando, isso é Satanás enganando, dando um temor fake. Vamos inventar, né? Alguma coisa nova? Dando um temor fake, um temor falso, um temor mentiroso. Cuidado. E eles andavam unânimes. Eles tinham unidade. Não era só comunhão. Eles andavam em um só propósito. Eles andavam em um só objetivo. Eles andavam em uma só fé. É por isso que nós permanecemos pregando o que pregamos desde o início, que é a proclamação do Evangelho, são as vidas restauradas, não é riqueza, não é coach, não é amaciar o ego, mas é ter uma vida de profundidade em Deus. E aqueles que não quiserem ficar, louvado seja Deus, estamos aqui, vamos amar, mas nós não vamos mudar o propósito do que é ser igreja. Mas então a igreja não vai crescer, pode não crescer em números, mas nós vamos crescer espiritualmente, mas nós vamos amadurecer, mas nós vamos estar granjeando, vamos estar produzindo em Deus. Nós não podemos nos vender, devemos andar em um só propósito. Dessa forma, nós vemos que o avivamento, ele vai produzir uma fome inegável pela palavra de Deus. Olha o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir no pão, e nas orações. A doutrina dos apóstolos não necessariamente era uma doutrina que era dos apóstolos, no sentido deles terem criado essa doutrina que Lucas está se referindo. Qual é? É o Evangelho. O Evangelho que os apóstolos pregaram. Amém? Não era deles, porque nós não seguimos doutrinas de homem, nós seguimos a doutrina de Jesus. Essa prioridade, ela não é acidental. Essa prioridade da palavra de Deus é um desejo genuíno de quem passa por um avivamento. Pode ver, quando você se converteu, o que mais que você fazia? Lia a Bíblia, devorava a Bíblia, comia a Bíblia, tudo teu era Bíblia para lá, era Bíblia para cá, porque quando Cristo vem e nos dá o Espírito de Deus, ele gera em nós uma sede incalculável. Ele gera em nós uma sede inesgotável. O ensino de Jesus, que é a doutrina dos apóstolos, é mostrar a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, é mostrar o Evangelho. Por isso que o avivamento, ele produz fome pela palavra. Por quê? Porque é perigoso andar sem palavra. Quando você vê algum suposto avivamento que não leva o povo ao estudo bíblico, que não leva o povo à Bíblia, que não leva o povo à palavra, nós estamos falando de uma emoção, nós estamos falando de um movimento, nós estamos falando de um fanatismo religioso, porque é um povo que não conhece o Deus da Bíblia. Então, você viu, estão falando que é um grande avivamento, mas cadê Bíblia? Estão falando que está tendo cura doidado, cadê palavra?
Estão falando que as vidas estão se entregando a Jesus. Cadê o Evangelho? Aonde está o Evangelho? Sem palavra não existe avivamento. Existe misticismo. Existe manipulação. Existe teologia falsa. A igreja verdadeira persevera no estudo da palavra. Você tem fome da palavra de Deus, meu irmão? Você tem sede da palavra de Deus? Jesus fala algo poderoso em Mateus 4, repetindo o que está em Deuteronômio 8. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está falando isso é o próprio Mestre, é o próprio Senhor. Ele é o Verbo encarnado, João 1. Ele é aquele que disse: examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ele está afirmando que os fariseus faziam isso. Ele está dizendo: vós examinais as Escrituras, porque cuidam ter nela a vida eterna. Só que tem um probleminha: elas testificam de mim. Sem Bíblia, sem Jesus. Não tem como ir a Jesus sem a palavra. E a comunhão, ela tem que ser uma comunhão autêntica. Tem que ser uma comunhão verdadeira. Ela não pode ser superficial. Não é só o cafezinho que é feito pelas irmãs. Cafezinho bom, inclusive. Deus abençoe a vida de vocês. Mas não é só o cafezinho depois do culto. É chorar com os que choram. É se alegrar com os que se alegram. É olhar para o teu irmão, você perceber que ele não está bem, e você se interessar pela dor do teu irmão. É quando você vê a alegria do teu irmão, você se alegrar com ele. É você estender a mão para o teu irmão. É você amar ele não só como você se ama, mas é você amar ele assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A comunhão, a koinonia, ela é isso. É você olhar para o teu amigo, para o teu irmão que congrega com você. Você vai olhar para ele, até para aqueles que não congregam, mas é irmão. É você sentir o que ele sente. Porque é o conceito de família. Você tem um filho, o filho está todo errado. O filho falta pisar em você. Ou você tem um pai que está todo errado, falta pisar em você. Você tem uma mãe, está toda errada, falta pisar em você. E por aí vai. Mas quando ele passa uma luta, uma dificuldade, você se compadece, não se compadece? Eu tenho que olhar para vocês como eu olho para o Pedro, que é meu irmão, como eu olho para o João, que é meu irmão, que já faleceu, como eu olho para a Pietra, que é minha irmã, como eu olho para a Ana, que é minha irmã. Nós somos família. Nós somos igreja. Isso daqui, irmãos, vai passar. Eu vou morar eternamente com vocês. Nós todos vamos morar eternamente juntos, cultuando o nosso Senhor como família, como igreja verdadeira. A comunhão é começar a manifestar o céu aqui na terra. É olhar um para o outro e ter esse amor incondicional, esse amor inexplicável. Igreja é isso. Igreja não é a placa denominacional. Igreja não é a instituição. Isso é a organização para facilitar o nosso trabalho, o nosso projeto, o nosso ministério. Nada contra as denominações. O que eu tenho contra é quando há idolatria denominacional.
No dia que placa de igreja salvar, irmão, Jesus deixa de ser Senhor, porque quem salva é Ele. Quem restaura é Ele. Quem transforma é Ele. E o avivamento gera uma comunhão verdadeira. Comunhão essa que vai gerar a ajuda, a generosidade. Só que essa generosidade ela não é imposta. Você vê Pedro, João impondo: ó, Alexandre, vende tudo que tu tem e me dá. Você vê isso? Você não vê isso. Mas se quiser me dar, tá tranquilo. Agora olha para o texto. Foi isso que eles fizeram? Não. Tanto que ele repreende Ananias. Tu vendeu porque tu quis. Tu me deu porque tu quis. Só que tu tentou sair de bonzão. E com Deus, Ele não se escarnece. Não. Eles foram motivados pelo amor. E óbvio, irmãos, havia uma necessidade. Ia começar uma perseguição. Lembra do início de Atos? Veio o judeu de tudo que era canto para poder adorar. E muitos deles ficaram ali. Como eles iam ser sustentados? Aqueles que tinham mais posses ajudaram, contribuíram. Isso foi algo orgânico. É por isso que você não vai ver nessa igreja, nós e nesse ministério, fazendo campanha, nós induzindo os irmãos a darem dinheiro. Nós vamos ensinar sobre a contribuição, que não necessariamente é dízimo e oferta, mas vamos trabalhar isso na escola bíblica dominical. Porém, nós não podemos envolver-nos com essa questão financeira, porque eu acabo dando a imagem da igreja como se fosse empresarial, como se fosse um negócio. Aqueles que querem contribuir, que contribuam. E os que não quiserem, não contribuam. Simples assim. É dessa forma. Mas quando há um avivamento, irmãos, tudo se converte, inclusive o bolso, como diz o Luciano Subirá. As vidas contribuem e o pastor não precisa dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro, dar dinheiro. Isso não tira um pingo do meu sono, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele sustenta essa obra. Amém? O povo tinha alegria e vivia com singeleza. O avivamento, ele produz, mesmo em meio ao caos, uma gratidão tão grande que nos faz estar alegre. Ano que vem tem eleições, vocês estão sabendo, né? Eu vou dar outra notícia. O Brasil vai virar um caos e eu vou estar feliz da vida. Porque eu não sirvo nenhum nem outro, eu sirvo a Jesus, irmão. Quem me resgatou não foi político nenhum, foi Ele. Quem me resgatou, quem me salvou, quem me transformou, quem me deu a salvação foi Ele. Então pode estar um caos político, pode estar uma guerra civil, eu vou continuar pregando esse evangelho, porque a alegria da salvação vem de Cristo e não de como o Brasil está. E a singeleza, a simplicidade. Por que ele faz questão de enfatizar isso? Porque nós não precisamos de muitos aparatos, de grandes estruturas para viver igreja. Nós precisamos de corações dispostos a morrer pelo Evangelho. É só isso que basta. É só isso que Deus requer de nós. E o avivamento, ele manifesta o poder de Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os amigos queridos que acreditam que os dons cessaram. Ora, por que acreditam nisso? A Bíblia está repleta de milagre. Ela está repleta da manifestação do poder de Deus. O Deus que nós servimos, irmãos, Ele ainda cura. Amém? Ele ainda faz milagres, Ele ainda opera maravilhas. O Deus que nós servimos, Ele liberta o cativo. Ele age com mão forte,
Ele age com poder como um resultado de um avivamento. Por quê? Para testificar e para testemunhar que Ele é soberano, que não tem nada que pode pará-lo. Isso é uma forma de contribuir para que isso aumente a fé do povo que foi avivado. Aleluia, Jesus. O avivamento, ele traz o temor. O avivamento, ele traz a santidade. Ele traz a presença de Deus. E por fim, o avivamento, ele gera crescimento genuíno. Mas não é só o avivamento que gera isso. A apostasia também gera isso. Tem uma seita que está crescendo bastante no Brasil, que são os missionários, os mormons. Estão na internet à torta e à direita, isso, os mormons dos santos dos últimos dias. Eles têm um livro, e eles dizem que aquele livro está em pé de igualdade com a Bíblia. O livro se chama O Livro dos Mormons. Zero criatividade, né? E embaixo, o subtítulo, o slogan deles é O Outro Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, não está claro? É só ler Gálatas. Se eu mesmo, ou um anjo do céu, anunciar um outro evangelho, meu Deus, está claro. Mas eles estão cada vez mais tendo adeptos. Os testemunhas de Jeová, a mesma coisa. Está havendo uma apostasia dos protestantes para o catolicismo romano. Então não é só o avivamento que produz crescimento. Por isso que nós não podemos caracterizar que é um avivamento quando vemos muitos seguidores. Porque a apostasia também vai gerar crescimento. Só que dentro da igreja, no avivamento verdadeiro, o crescimento ele é genuíno. O crescimento ele tem uma raiz. O crescimento ele é de convicção. Olha o que o texto vai dizer. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescenta? É o Senhor. Não é técnica de marketing, não é manipulação emocional, é um crescimento genuíno da obra de Deus. Por isso eu também durmo tranquilo. Quem dá o crescimento é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, hein? Quem dá o crescimento é Ele. Ele vai aumentando, aí o povo vai perseverando e perseverando. Tudo o que temos pregado nos últimos dias, o que temos visto, vivido na reunião de oração, o que vivemos inclusive no culto de quarta-feira, né? No culto de quarta, tudo isso é porque Deus quer gerar um avivamento a partir de nós, na nossa região e na nossa cidade. Ele quer gerar um mover sobrenatural de vidas transformadas, de vidas impactadas, de vidas que serão, entregues a Jesus de uma forma com um amor inexplicável. Só que nós não podemos deturpar o que o avivamento vai gerar depois que ele vier. Ele vai gerar tudo o que falamos no início. E vocês percebem que a gente está indo e está voltando, porque eles perseveram e perseveram na mesma coisa, porque eles vivem e vivem a mesma coisa, porque eles experimentam e experimentam sempre a mesma coisa, e impactam a sociedade com o Evangelho. Eles perseveram na palavra, eles vivem em comunhão profunda, experimentam o poder de Deus e impactam a sociedade com o Evangelho. Pega na tua família um ímpio, um ateu, um descrente, um desviado. Eu duvido
que mais de 10% vai gostar da igreja. A maioria vai falar, povo mentiroso, povo duas caras, povo que não paga ninguém, povo que dá volta nos outros, pastor é tudo bandido, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo adúltero. Agora olha o texto. E a igreja caía na graça do povo. Não necessariamente a igreja agradava a todos, mas a igreja tinha respeito. A igreja tem respeito hoje? Não tem. Zero respeito. Antigamente você olhava, não, pode ir com ele, é um irmão. Não, é pastor, confia. Hoje em dia são poucas as vezes que você está numa roda de amigos que sabem que ali tem um cristão ou outro, que aí fala um palavrão, aí chega, desculpa, desculpa. Antigamente isso era comum. As pessoas se tolhiam, não falavam palavrão, não falavam as pederastias e as suas besteiras na frente dos outros, dos crentes, porque respeitavam. Hoje em dia, amados, o respeito acabou, porque a igreja está acabando. E como nós podemos fazer para que essa situação não piore? Nós vamos continuar buscando um avivamento. Um avivamento. Nós vamos continuar perseverando em oração, perseverando na palavra, perseverando no jejum, até que o Espírito Santo venha e faça um estrago na nossa cidade e na nossa nação. Eu creio que Ele há de fazer isso, e Ele vai fazer, não porque estou determinando, mas porque é uma promessa da sua palavra. Disse o profeta Joel, eis que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma promessa, é uma profecia, e nós cremos na sua palavra. Nossa conclusão é, Atos 2, 42 a 47, não é nostalgia do passado, é projeto de Deus para hoje. A pergunta não é só por que a gente não é como a igreja primitiva. A pergunta é, o que nos impede de ser como a igreja primitiva? Por isso, eu te convido, eu te convoco, ore diariamente. Senhor, manifesta teu poder em minha vida, manifesta o teu poder em nossa igreja. Não queremos religião morta, queremos avivamento de verdade. Quando você orar por enfermos, ore esperando que Deus cure. Quando evangelizar, evangelize esperando que Deus converta. Avivamento começa com expectativa e com fé. Amém? Você quer uma igreja como Atos 2? Amém? Queremos? Então, seja como um cristão de Atos 2. Avivamento não simplesmente cai do céu sobre pessoas passivas. Deus aviva quem persevera. Que o Senhor nos faça novamente a igreja que Ele sonhou para si. Amém, irmão?